Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados e amadas de Deus, Jesus está na região de Cesareia de Filipe e faz uma pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No fundo, Jesus está perguntando para os discípulos o que o povo diz a meu respeito. Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Amados e amadas de Deus, o povo coloca Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Pensam que Jesus é um profeta, um desses antigos profetas do Antigo Testamento. E Jesus agora pergunta para os discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro diz que Jesus é aquele personagem que o Antigo Testamento esperava, que Jesus é este personagem, mas é mais ainda, é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias, mas Pedro responde que o Messias é Filho de Deus, quer dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, quer dizer que Deus, o Deus vivo, tem um filho e este filho é Jesus. Amados e amadas de Deus, Pedro dá um salto na resposta. As primeiras respostas, o pensamento do povo, coloca Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Agora não, agora Pedro responde que Jesus é o Messias, mas responde mais, que ele é o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro, diz a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, saber que eu sou o Filho de Deus só poderia ser obra do Pai, só poderia ser revelação do Pai para ti. Por isso você é feliz, Simão, porque o Pai te revelou isso, o Pai te revelou que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o seu filho. E continua ainda, Jesus agora dá a missão a Pedro.
Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados e amadas de Deus, Pedro, pedra. Pedro, pedra é a fé de Pedro em Jesus Cristo. Sobre a fé de Pedro, Jesus constrói a sua igreja. E Jesus dá a missão a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, Pedro é aquele que tem as chaves do reino. O que ele liga está ligado, o que ele desliga está desligado. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, quer dizer, que não dissesse para o povo que ele era o Messias. E agora ele diz sim que ele é o Messias, mas que ele é o Messias servo, que deve ir a Jerusalém, deve sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, mas é o Messias servo, que deve ir a Jerusalém, fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. Pedro, então, toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa te aconteça. E Jesus repreende Pedro: vai para longe de mim, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Quer dizer, Pedro, quando não quer que Jesus morra, Pedro não pensa segundo o projeto de Deus, mas pensa humanamente, pensa segundo os homens. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude hoje também, nos ajude a reafirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nos ajude a percebermos que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, aquele que tem para nós palavra de vida e de vida eterna. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.